Meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, a paz de Deus esteja com todos. Eu vos convido a abrir vossas Bíblias, se possível, em Atos, no capítulo 20. Vamos ler a partir do verso 22, para entendermos, aprendermos com o Espírito Santo do nosso Deus. Como eu sempre faço, peço a você que é crente, você está aguardando a volta de Cristo, se prepare, santifique cada dia mais a sua vida. Nós estamos vendo as coisas acontecerem, coisas absurdas acontecendo no mundo, até mesmo dentro das denominações que apregoam o nome de Jesus. Então, irmão, santifique a sua vida, ore, não perca tempo com o homem, não se embarace por causa do homem, ore a Deus, busque a presença de Deus, arrependa-se dos pecados, que Jesus está voltando. Jesus Cristo está voltando. Amém? Fique com essa palavra aí. Então, Atos 20, 22. Vamos ler alguns trechos aqui, alguns versículos da palavra de Deus. Paulo falando: E agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o meu ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. O 25. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei, pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Amados, um texto, alguns versículos de um texto que fala do apóstolo Paulo, palavras do apóstolo Paulo, escrito por Lucas, que nos mostram o verdadeiro amor de um missionário pela obra de Deus, que nos mostram a dedicação que foi a vida do apóstolo Paulo com relação ao Evangelho. Nós sabemos ali da história de Paulo, como ele foi chamado, o que ele fazia antes. Era perseguidor da igreja, bem conhecido ali em Roma, pois ele tinha cidadania romana. Mas agora nós estamos vendo, e depois que Jesus Cristo chamou, se revelou para Paulo, que antes era conhecido como Saulo, né? Tem pessoas que dizem que Jesus mudou o nome. Não mudou coisa nenhuma. É preciso nós lermos a palavra de Deus, entendermos, né? Para os romanos ele era conhecido de uma forma, e para o judeu ele era conhecido por outro nome, né? Paulo e Saulo, na verdade, é o mesmo nome, é o nome dele. Amém? Só que agora ele ficou mais conhecido como Paulo, depois que ele foi alcançado pelo amor de Cristo. Mas você percebe a transformação que houve na vida deste homem, considerado o maior pregador do Novo Testamento depois de Jesus Cristo. Você vai ver a importância que este homem ele teve para o Evangelho, a importância, a contribuição do apóstolo Paulo. E você olha, quando você lê, né, as mensagens de Paulo, as cartas de Paulo, a sabedoria que é empregado, totalmente iluminado pelo Espírito Santo, um homem cheio da graça de Deus, um homem cheio da presença de Deus, um homem que pregou incansavelmente. Este homem ele deveria servir de exemplo para nós. Já ouvi pessoas dizendo: o meu maior exemplo é Paulo, o meu maior exemplo é Paulo, porque isso fala da boca para fora.
que infelizmente as atitudes tomadas por muitos crentes, o comportamento de muitos crentes não condiz com a verdadeira vida de um cristão, de alguém que entregou a sua vida a Cristo, de alguém que abraçou a obra de Deus e disse: eu vou pregar a palavra, eu vou cumprir o meu chamado, eu vou verdadeiramente ser relevante no reino de Deus. O que nós contemplamos hoje são homens querendo ser vistos por outros homens, gente mudando a voz para pregar, gente tudo apertadinho em cima do altar, parece um boizinho. Eu observo hoje que muitas pessoas já abandonaram o paletó, abandonaram a gravata. Não, porque hoje tem que ser diferente, a igreja renovada, né? Só, queridos, buscam tanta renovação, mas Jesus Cristo continua o mesmo. Ele não mudou, e o Espírito de Deus, o Espírito Santo também não mudou. Então nós precisamos olhar para este homem, para o apóstolo Paulo. Nós precisamos olhar para o homem que pregou, que eu digo para você, para a raça, para pessoas mais complicadas, né, que poderiam haver naquela época. Ele vai pregar para romanos, ele vai pregar para os gentios, né, pessoas que não tinham conhecimento da palavra de Deus. Ele vai pregar para idólatras, pessoas que não tinham salvação, pessoas que não conheciam a Cristo, e ele vai se colocar na posição daquelas pessoas. Ele vai amar, ele vai fundar igrejas com o único objetivo: levar pessoas à salvação. Uma passagem lá em Corinto que é bem interessante, que ele diz que ele vai se fazer de fraco com os fracos, de forte com os fortes, ele vai se fazer de judeu. Ou seja, ele usava técnicas para ganhar almas para o reino de Deus, com um único objetivo: fazer com que essas pessoas conhecessem a Cristo, que essas pessoas se convertessem, que Cristo os tirasse das trevas para a sua maravilhosa luz. Este é o objetivo do Evangelho. É isto que devemos colocar na nossa mente. Nós não podemos olhar, julgar as pessoas e escolher quem vai ser salvo e quem não vai. Se tiver alguma coisa para oferecer, se tiver dízimo, se tiver oferta, se tiver como apoiar minha igreja, eu vou trazer para perto de mim. Não é este o objetivo do Evangelho, meu irmão. O objetivo do Evangelho é salvar as almas. É nós nos doarmos, é orarmos pelas pessoas, é nós intercedermos. Está precisando, ligou, vai lá, ora. Eu fazer um acompanhamento nesta pessoa. Muitas pessoas dizem que tem chamado missionário, quer ir para a Europa, quer ir para a África, mas não quer fazer a obra dentro da sua própria casa, não quer fazer a obra na sua rua, não quer fazer a obra no seu bairro, não quer fazer a obra na sua empresa, na sua faculdade, irmãos. Aprendamos com este homem, com Paulo, que esses poucos versículos que nós lemos, mas tem uma lição de vida. Ele vai mostrar que a vida dele não importa. Ele vai mostrar aqui, que nós lemos, que o que vai acontecer com ele não importa mais. Ele chega a se despedir das pessoas. Olha, vocês viram o meu rosto, vocês não vão ver mais, né? Porque daqui a pouco eu vou partir. Porque já houveram diversas profecias de que o que me espera em Jerusalém serão prisões, perseguições, mas eu vou lá fazer a vontade de Deus. Quem está disposto a sofrer pelo Evangelho, irmãos? Quem está disposto a sofrer? É bom pregar nas igrejas, não é? É bom ficar em evidência, é bom receber elogios, é bom receber presentes, né? É bom pregar em congressos, mostrar que é importante, né? Como eu falei antes, pessoas mudam até a voz, né? Aí tem diversos nomes aí no meio do Evangelho, né? Para denominar o fulano de tal, a ciclana, né? Canela de fogo, não sei o que mais, não é verdade? Mas sofrer pelo Evangelho, será que alguém está disposto a sofrer pelo Evangelho? Será que alguém está disposto a sofrer pelas almas, a repetir estas palavras que Paulo falou?
Eu falo para você, meu amado irmão, minha amada irmã. Vou falar um pouco da minha vida para você. Eu não sou de falar da minha vida. Eu decidi servir a Deus. Eu decidi servir a Cristo. Eu resolvi fazer a vontade de Deus. Os grandes altares, os grandes palcos, que hoje tem muitas igrejas que é palco, falo para você que não me interessa. O importante para mim é levar almas ao conhecimento de Jesus Cristo. O importante para mim é pregar o verdadeiro Evangelho. É ensinar que Jesus Cristo é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Que este mundo que nós estamos vivendo, este plano que estamos vivendo, ele não é definitivo, ele não é para sempre. Vai chegar o dia que esta terra vai ser consumida a fogo, Pedro vai alertar. Vai chegar o dia em que a igreja vai ser arrebatada. Não sei quantos serão, quando será, mas tudo mostra que se aproxima a passos vertiginosos. A Bíblia também nos ensina que aquele que ganha almas para o reino de Deus encobrirá a multidão de pecados. Então nós precisamos ensinar o caminho de Cristo. E quando eu vejo Paulo, quando eu vejo o apóstolo Paulo, ele falando das suas prisões, falando do que foi profetizado, e ele não temer, mostra verdadeiramente que aquele homem, ele tinha compromisso com Deus. Tem muitas pessoas que se sujeitam dentro de determinados templos, se sujeitam ao homem. Eu não posso pregar isso porque meu pastor não permite. Eu não posso pregar isso porque, sabe como é, senão o meu ministério vai acabar. O teu ministério já acabou, irmão. A partir do momento que você escolheu fazer a vontade do homem para beneficiar o homem, seu ministério já acabou, irmão. Você não tem mais parte com Deus. Porque o Evangelho não foi para enriquecer financeiramente A e nem B. O Evangelho foi deixado para nós povoarmos o céu, para que o céu seja povoado, para que arranquemos as almas do inferno. E só se faz isto de uma forma, ensinando a verdade, ensinando o verdadeiro Evangelho, ensinando que é preciso sim santificação. Ou seja, eu habito em uma Babilônia espiritual, mas eu não faço parte dessa Babilônia. Eu espero a nova Jerusalém. Eu espero o arrebatamento da igreja. Se o Evangelho não confrontar o pecado, se o Evangelho não confrontar com a verdade, a mentira que existe aí no mundo, não é Evangelho. Não adianta eu burlar. Eu vejo as igrejas hoje, todo mundo vai ser abençoado. Os pregadores abençoam todo mundo. Olha, meu irmão, pelo amor de Deus. O sujeito está lá, muitas das vezes, com 2, 3 mulheres na rua, é espancador da esposa, dos filhos. Muitos viciados em cocaína, viciados em drogas. Estão pregando a palavra de Deus, mas são viciados. Muitos viciados em jogos. Como eu recebo ligações pedindo oração. Aí você vai numa igreja e o animador, porque não é pregador, é um animador da igreja, põe todo mundo para cima, todo mundo vai ser abençoado. Ninguém quer sofrer pelo Evangelho, ninguém quer pregar a verdade, ninguém verdadeiramente quer fazer a vontade de Deus. Vamos aqui olhar para o texto, para refrescar a sua memória, para saber por que Deus te levantou. Veja bem o verso 22 que nós lemos. E agora, eis que ligado eu pelo Espírito Santo vou para Jerusalém, não sabendo o que lá há de acontecer. Veja bem que o Paulo está falando, eu ligado, eu estou amarrado, aprisionado pelo Espírito Santo. Eu vou para Jerusalém, não sei o que vai acontecer. Quando você está na presença de Deus, quando você está na dispensação do Espírito Santo, que Ele habita em você, Ele deve habitar em você, que nós somos templo dele. O próprio Paulo vai escrever em 1 Coríntios 3,16, que nós somos templo do Espírito Santo.
é Ele que vai direcionar o nosso passo. Quer dizer, eu não sei o que lá vai me acontecer, mas eu vou, porque o dono da minha vida é o Espírito Santo. Irmãos, você não vai ter vida para sempre aqui nessa terra. Você não vai viver 1 milhão de anos aqui nessa terra. Isso aqui tudo é passageiro. A verdadeira vida está escondida em Jesus Cristo. Ele nos dará a vida eterna. O próprio Paulo vai escrever em 1 Coríntios 15, do verso 52, ali em diante, que vai falar do arrebatamento da igreja, que será num abrir e fechar de olhos. Ali vão receber a verdadeira vida. Então, por que não pregar a palavra? Por que não ensinar verdadeiramente a palavra de Deus? Tem pessoas dentro da casa de Deus que estão desviadas. Nós já falamos anteriormente, pessoas que estão no vício, pessoas que estão na prostituição dentro da casa de Deus, por falta de palavra, de alimento. É a palavra que liberta, é a palavra que cura, é a palavra que salva, irmãos. Precisamos entregar a nossa vida verdadeiramente à vontade do Espírito Santo. Ah, pastor, eu não tenho oportunidade na minha igreja. Prega na rua, meu irmão, vai pregar na feira, vai pregar no supermercado. A minha esposa me chamou de louco, um dia desse, eu orando por um casal dentro do supermercado. Eu disse, as pessoas não cantam músicas mundanas, as pessoas não andam nuas nas ruas, e por que eu não posso pregar? Por que eu não posso orar dentro do supermercado por um casal que me pediu oração? Por que eu não posso fazer? Eu sou livre em Cristo. Nós não podemos nos prender a homens. Aprendamos com o apóstolo Paulo. Versículo 23. Senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Veja bem Paulo falando. Que o Espírito Santo revelou para ele. Ei, Paulo, tu vai para Jerusalém, mas tu já sabe o que te espera lá, né? Mas é o Espírito que nos dá vida, é o Espírito que nos dá a força, a intrepidez de continuarmos nessa caminhada. É o Espírito Santo, irmãos. Deus, ele não engana ninguém. O Senhor, ele não mente para ninguém. O Senhor, ele nos sustenta nesta caminhada. É o Senhor que nos dá força para vencer. E ele fala aqui no 24. Veja bem, olha, preste atenção nesse versículo 24, igreja. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o meu ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Veja o quanto é forte este versículo. Mas em nada tenho a minha vida como preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça. Ele está dizendo assim, a minha vida não importa, eu não estou nem aí o que vai me acontecer, né? A minha vida, para mim, não vale nada, contanto que eu cumpra a missão que me foi dada, cumpra com alegria, ele diz assim, com alegria a carreira e o ministério que recebi de Jesus. Mas não estava esperando ele lá prisões, não estava esperando ele lá tribulações, lutas. Como é que esse homem ele abre a boca e vai dizer, olha, eu não estou nem aí, meu irmão, eu vou lá fazer, eu vou cumprir com alegria o ministério que me foi dado. Se quiserem bater, bate. Se quiserem espancar, espanquem. Se quiserem prender, prendam. Se quiserem cortar a cabeça, cortem. Mas eu vou entregar a palavra de Deus com alegria. Eu vou cumprir o ministério que me foi confiado. Ô Igreja do Senhor. Volto novamente para a atualidade. Ninguém quer sofrer pelo Evangelho. Tu tá na igreja, se alguém te olhou de cara feia, tu já quer desviar. Se o pastor não deu oportunidade, mas eu vou sair da igreja porque eu estou sendo maltratado.
Se você vai pregar em algum lugar e não tiver oferta para te dar, eu não vou, porque digno é o obreiro do seu salário. Vão buscar argumentos para não fazer a obra de Deus. Muitas das vezes o tanque do carro está cheio, a despensa está cheia, está bem empregado, está ganhando um bom salário, não olha para o que Deus tem abençoado. Mas se a igrejinha não tiver, o da gasolina não dá, pastor, para mim. Veja o que Paulo está falando. A minha vida não importa, desde que eu pregue com alegria, cumpra com alegria o meu ministério para aquilo que eu fui chamado. Sabe o que é isso, meu irmão? É confiar no Senhor. Sabe o que é isso? É entregar a vida para Deus. Esta é a visão missionária que a igreja deveria ser ensinada. Não é colocar qualquer um em cima do altar, não é ungir qualquer um. Porque isto aqui é oferta. Que a moda agora nas igrejas, eu vou falar, que a moda agora nas igrejas, né, é só ordenar, só chamar ao corpo da igreja ali, né, ao corpo eclesiástico da igreja, quem dá dízimo. Se for dizimista fiel, aí vai a diácono, vai a presbítero, é evangelista, só quem é dizimista. Muitas das vezes o cara está na prostituição, está envolvido com drogas, está envolvido com irmãs dentro da igreja, está no homossexualismo, mas está lá no altar porque é dizimista. Ora, meu irmão, o altar é para ser só santo, pessoa cheia do Espírito Santo. Isto aqui é que deveria ser ensinado para a igreja, para os obreiros, para eles aprenderem a ser santos, a viver o Evangelho. E olha que vivemos um tempo bom de pregarmos o Evangelho. Nós não temos restrições nenhuma até o momento de pregarmos na rua, de pregarmos na faculdade. Nós não temos tido restrições. Não sabemos até quando nós teremos a liberdade de pregarmos o Evangelho. Aprendamos com o apóstolo Paulo. Ele diz, olha, minha vida não importa. O que vai acontecer, já vai acontecer. Mas eu vou cumprir com alegria o meu ministério. Para finalizarmos, e agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Você já pensou, irmão? Você vai para uma missão e vai dizer assim, olha, meus amigos, olhem bem para mim, me abracem, me beijem, me presenteiem, me honrem, porque vocês não verão mais o meu rosto. Ou seja, eu vou morrer, vocês não verão mais, não vou voltar mais aqui. Esta é a última vez que vocês estão me vendo. Tem que ser muito cheio de Deus, muito cheio do Espírito Santo para tomar uma atitude dessa. Foi o que Paulo fez. Nós sabemos que ele foi preso em Jerusalém, nós sabemos que tempo depois. O livro de Atos, ele tem uma parte interessante. Você vai ver que o livro de Atos ele vai acabar de forma abrupta. Nós não sabemos o final do livro de Atos. Lucas não escreveu, não sabemos o porquê. Mas eu creio que esses versículos que nós lemos aqui, que nós ministramos segundo a luz do Espírito Santo, eu tenho certeza que tocou o teu coração. Eu tenho certeza que você agora vai olhar para o Evangelho de uma outra forma. Não procura a glória. Não procura a glória dos homens. Não procura ser reconhecido pelos homens. Faz a obra do Senhor. Desde que o nosso Deus nos reconheça. Isso aí é mais do que suficiente. Isso aí é mais do que suficiente para nós. Não procura a glória do homem. A glória do homem é passageira. Não vende a tua dignidade. Não abre mão da tua salvação. Prega a verdade. O pastor perseguiu. Prega a verdade. Prega a verdade. Entrega o que Deus deixou para você entregar. Aprendamos com Paulo. Não coloquemos a nossa vida por preciosa, porque a nossa vida está guardada em Cristo. A nossa riqueza está guardada em Cristo. 1 João 2, verso 25, ele diz assim: a promessa que ele nos fez foi a vida eterna. Todos aqueles que pregam a verdade são perseguidos. Mas vamos ser perseguidos, vamos sofrer como crentes,
Mas antes sofrer como crente do que como prostituto, mentiroso, entre outras coisas. Vamos sofrer como crente. Amém, queridos? Deixa eu orar por você, pelo teu ministério, para que Deus venha abençoar. Senhor, nosso Deus eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por esta palavra. Meu Deus, desperta os teus missionários, desperta os teus pregadores, teus servos, Senhor. Que o teu nome seja glorificado, que o teu nome, Senhor, venha ser grande, Senhor, no coração desta pessoa, nos lábios desta pessoa. Que possamos ter a coragem, que possamos ter o discernimento, a alegria que o apóstolo Paulo, Senhor, ele mencionou ali ao entregar, ao cumprir a sua jornada, ao cumprir, meu Pai, o teu chamado. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo. Que o Senhor venha nos abençoar, nos dar saúde, em nome de Jesus. Meus amados, fiquem com a paz de Deus, até a volta de Cristo. Amém.